Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 8. React. Fading dos freios. Entenda de vez por todas esse perigoso fenômeno. Existem alguns fenômenos no automóvel que poucos, para não dizer quase ninguém, entende. Um deles é o fading no sistema de freios. E por pouca gente entender, tudo é feito errado em relação ao fading. Primeiro errado é o motorista, porque de certa maneira é ele que provoca o fading. Mas por falar nisso, o que vem a ser fading? Concordo com o colega. Realmente, o motorista pode provocar o fade, né? Uma condução mais agressiva aí, mais esportiva ou menos cuidadosa, com o uso do freio motor pode causar fade, sim. É o freio deixar de funcionar porque os seus componentes, pastilhas, lonas, discos, se esquentaram demais. Quando é que esquenta demais? O fading, para quem já segue o Cilindro Mestre, sabe que a definição de fading não é aumento de temperatura do sistema de freio, né? A gente não pode esquecer que o sistema de freio nada mais, nada menos que converte energia cinética em calor. Então ele tem que esquentar, né? Então, imagina toda vez que esquentasse, parasse de funcionar. Seria um sistema não ideal, né? Então a definição do fading é que o material de atrito não consegue manter seu nível de atrito original. Ele perde o coeficiente de atrito com o aumento da temperatura. Uma longa descida numa estrada, por exemplo, cheia de curvas, você freia e vai esquentando, porque o freio funciona por atrito. Esfrega uma mão na outra para você ver se não esquenta. Quando a pastilha, o disco, a lona, o tambor esquentam demais, o freio deixa de funcionar. Deixa de funcionar, mas foi culpa do motorista? Ele tinha que frear na descida? Nem sempre. Se ele desce na marcha mais longa, de quinta ou sexta, sei lá, o freio gasta muito. Reduz. O freio não gasta muito, né? O freio se aquece muito. É um erro conceitual aí do colega. A marcha na descida, você ia usar a segunda para subir ali, põe segunda para descer. Você vai usar muito menos o freio. Você vai descer com mais segurança e vai até gastar menos componentes do freio. Esse é o problema do fading, que se isso acontece, esquece, o freio acabou. Tenta parar no acostamento, depois que ele esfria, volta a funcionar normal. O colega não pode de forma alguma taxar que sempre que o fading ocorrer e o freio voltar a baixar a temperatura, o sistema vai se comportar igual, né? Ele vai voltar à sua condição original aí, né? Porque a gente já viu aqui que uma das propriedades do material de atrito é a recuperação, né? Quando ele esfria, ele recuperar ou não o coeficiente de atrito original. Tem material que recupera, tem material que não recupera. E isso é tão comum que se tem um termo popular para isso, né? A pastilha vitrificou. É isso que você escuta no mecânico. O mecânico não é obrigado a saber todos os termos técnicos, então ele fala, ó, a pastilha vitrificou, vai ter que trocar. Segundo grande engano, depois que você sofre o fading, que você não sabe o que aconteceu, vai na oficina no dia seguinte. Se o mecânico não for honesto, ele vai te falar: "Ih, doutor, deu fading no seu carro, então nós vamos trocar tudo. Olha, tem que trocar pastilha, tem que trocar o disco, a lona, o tambor, o fluido, tudo. Não tem que trocar nada." O colega não recomenda, depois de um evento significativo desse, né? Você perdeu o freio, ele não recomenda você ir no mecânico, né? Porque segundo ele, nada se danificou no veículo, né? Então nós vamos começar primeiro pelo fluido de freio. A gente está falando de um componente aí de primeira linha, são R$50 meio litro, que vai dar para você fazer a sangria do seu sistema inteiro e vai sobrar fluido ainda. Então eu acho que, né, o componente relacionado à segurança não deve nem se pensar
se substitui ou não. O segundo, a pastilha, a gente já falou que a pastilha pode não se recuperar do fade, né? Ela pode não recuperar o seu nível de atrito, seu coeficiente de atrito original, então ela precisa ser substituída. E tem os discos, né? Se o calor gerado ali ultrapassou 700 graus, o ferro fundido cinzento aí que é feito o disco de freio mudou de fase e não volta mais, e ele empenou. Então o colega está equivocado, pode sim ter que substituir alguma coisa no sistema, como pode também não ter que trocar nada, né? Só pode ser que você tenha uma pastilha que se recuperou, um disco que não passou de 700 graus, né? E um fluido de freio eu não vou comentar porque é muito barato, né? Então não vamos se apegar no fluido de freio, mas isso depende, cada caso é um caso. Fading, depois que você deixa esfriar, o sistema funciona perfeitamente sem nenhum problema. Estamos entendidos? Novamente, o colega está totalmente equivocado sobre isso, né? Cada caso é um caso. Realmente pode acontecer casos que nada precisa ser substituído, como casos que você precisa trocar tudo, né? Inclusive algum outro componente, um cilindro de roda do tambor traseiro que já não estava em ótimas condições, né? E com o aumento de temperatura do sistema ele começa a vazar pouco tempo depois. Você pode ter esse tipo de ocorrência assim. Agora vamos dar uma olhada nos comentários aqui. Tem uma pessoa que fala do período de troca do fluido de freio. Tem razão, né? Apesar de não estar relacionado aí com fade, mas tem razão. Outro falando da regra de condução, né? Marcha para subir, marcha para descer. Também tem razão. Outra pessoa relatando o fade que ocorreu na estrada. Uma outra observação muito boa aqui, né? Falando do câmbio manual, tranquilo para reduzir, mas carro automático tem que tirar do D. Alguns tem o L, que é o low, né? Marcha baixa, outro tem que colocar no número 1, 2 ou 3 aí. Novamente falando de fluido de freio, mas tem uma muito boa aqui mais pro final. Tem aqui. Tem uma pessoa que confunde aqui, né? Que ele está falando que deixa de funcionar porque o fluido ferve. Isso aqui é um outro fenômeno. Nós vamos conversar sobre isso quando a gente conversar sobre fluido de freio. Quando o fluido ferve não tem nada a ver com fade. Apesar dos dois estar relacionados à temperatura, mas são dois fenômenos distintos que podem eventualmente ocorrer no mesmo momento, sim. Então você tem muito azar, você tem um fade e um pedal baixando porque o fluido ferveu. Esse é o comentário. Nem sempre tudo está perfeito depois de esfriar. O certo é fazer uma revisão no sistema de freios. Tem casos que os discos empenam, cilindro de freio chega a vazar óleo de freio dias depois, devido à alta temperatura. E se as pastilhas envidrarem, elas não têm a mesma eficiência. Desculpe, mas se informe melhor, Boris. Esse comentário resumiu o vídeo, né? O colega tem razão de falar da condução, mas o colega peca em afirmar categoricamente que nada se danifica no fade. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.